E o senhor usou aí um dado por uma organização internacional que o Brasil é um líder dos acidentes envolvendo máquinas agrícolas. O Brasil é um país de dimensão continental e fazer uma média de o Brasil como um todo fica um pouco, eu diria, desfocado da realidade. Como nós temos regiões, o Centro-Oeste, a região, o Rio Grande do Sul, esta região, basta andar pelas estradas e olhar ao lado de cada estrada para verificar que é um canteiro. É um canteiro com lavoura de soja, de milho, de vários grãos, agora na nossa safra de verão, que é de encher os olhos, especialmente quando o tempo ajudou. Então, olhar esse cenário de liderança sobre o número de acidentes de trânsito com máquinas agrícolas, que tipo de acidente é, de que forma ele acontece e se tem ou não vítimas fatais, tá? Ou acidentados. Então, localizar o país todo por uma média que não se sabe aonde, deve haver em alguns lugares, ou pela péssima condição das nossas rodovias, ou por uma questão de sinalização da rodovia, ou pela idade da máquina agrícola, por uma série de razões. Então, eu queria saber se o senhor tem, nessa pesquisa que o senhor apresentou, dados relacionados a isso, e queria que, até aproveitando, já que falamos a isso, que o GR Adriane, se tivesse, do ponto de vista, porque o operador é a Polícia Rodoviária Federal, é ela que tem, então, porque esse dado, sinceramente, me assusta, porque eu digo exatamente o contrário, porque a gente vê todo dia uma mortandade na zona urbana e nas estradas. Hoje mesmo aconteceu um acidente aqui na 285, na BR, envolvendo uma ambulância, né, com uma pessoa e tal, que estava sendo socorrida, foi um acidente na rodovia. As rodovias cada vez com maior número de veículos, de todo tipo, e agora a máquina agrícola. Então eu queria que o senhor, se algum dado mais específico, para que a gente tivesse uma referência de avaliação em relação a esse impacto. Senadora, o que a senhora colocou é realmente extremamente importante, cai muito em linha daquilo que eu comentei. Como nós não temos estatística oficial, tá? Nós ficamos baseando realmente em algumas informações de órgãos especializados. Concordo com a senhora, que realmente não é oficial, como eu disse no início. E daí a importância, que nós seremos dispostos até a contribuir, começar a trabalhar juntos, de fazer um trabalho, compor esse grupo interdisciplinar. Eu acho que seria muito importante. Participamos recentemente da legislação de desmanche no Estado de São Paulo, desde o início do PL, pegando a nossa experiência na ponta. Porque a partir do momento que nós atendemos o acidente, nós trazemos um veículo para dentro, fazemos perícia, enfim, criamos um histórico. E sempre confrontando com os dados da Secretaria de Segurança Pública e vários outros órgãos oficiais. Em São Paulo, por exemplo, fecharam, segundo a Secretaria, 700 de desmanche, e já começou a surtir o efeito, tomara que seja em função disso, mas tudo leva a crer que começou a descolar de outras regiões. Os índices de roubo e furto começaram a cair. Tá? E agora nós começamos a trabalhar na regulamentação, tem o Denatran que está trabalhando, na regulamentação da lei federal, que é para maio agora. Perfeito? Então, acho que é importante esse trabalho, um grupo interdisciplinar, porque hoje eu vi aqui várias frentes, várias colocações importantíssimas, tá? Ao longo a partir de 2008 começou esse trabalho todo, e que acho que vale a pena realmente juntar todos esses esforços. Muito obrigada, doutora Ademar. E então, agora com a palavra o GR Adriane. Em relação às causas principais, estão ligadas exatamente ao horário, né? Muitas vezes a máquina agrícola acaba saindo em horário difícil, um horário que não é o mais adequado, principalmente no final de tarde. Exatamente, a gente sabe que esse horário, muitas vezes, é em que termina o trabalho, né? Mas aquele que a gente chama de lusco-fusco, tanto do amanhecer quanto ao entardecer, ele é muito perigoso, porque a pessoa ainda está adaptando à luminosidade, então é um risco. Atravessando a rodovia é um momento perigoso para a máquina agrícola. Tá? O ângulo de visão que a máquina tem, até por sua estrutura, ela acaba dificultando a visibilidade dele e também as dimensões, o local de onde ele sai, às vezes o acesso é uma estradinha, às vezes lá tem um mato,
É muito importante, que eu sei que há uma responsabilidade do Estado em providenciar, a manter limpa ali aquelas margens da rodovia, aquela vicinal, mas é também muita segurança. A gente vê acidentes com veículos do interior, não somente máquina agrícola, que são causados por essa entrada repentina na rodovia. Veja que ali os veículos estão andando a 100, 80 km por hora. Né? Qualquer acidente a 40 km por hora já é perigoso, imagina um mais grave. Veja, na Copa do Mundo, é um exemplo, nós não tivemos grandes problemas. O único acidente que nós tivemos na Copa do Mundo, em que morreu um estrangeiro, foi uma máquina agrícola que estava atravessando a via à noite. É um exemplo de um acidente. Não que isso seja a tônica, né, dos acidentes. Esse ano nós fizemos um levantamento preliminar por causa da falta de cadastro. A gente tem dificuldade de mensurar, porque nós usamos o banco de dados de veículos para poder controlar e identificar que veículo efetivamente se envolveu com o acidente. Mas, pelos dados preliminares, apesar de ter pouca quantidade, também porque também não temos muitos veículos trafegando. Então, esse controle é necessário para evitar que ele trafegue em horário complicado, principalmente chuva, cerração, horário final de tarde, começo de manhã, né? Atravessar a via em locais não adequados. Essas são as maiores causas de acidentes envolvendo máquina agrícola. Eu agradeço ao GR, antes de passar para o Hercílio Matos, do CIMR, que se manifestou o desejo de também abordar esse aspecto. Eu vou passar logo em seguida para a representante da CNA e da FETAG. Ao chegar aqui pela manhã, passei por um acidente com uma máquina agrícola. E aí eu olhei e disse, só falta dizer que foi a máquina que causou o acidente. Não. Pela percepção que eu tive, aí a repórter, não sou policial rodoviária, e nem tampouco policial, havia um caminhão com a máquina em cima, e a máquina tombou, caiu na beira da estrada. Ali pode ter sido, primeiro, um mau acondicionamento da máquina sobre o veículo que transportava, não bem amarrada, não bem segura, como as toras dos caminhões que trafegam com madeira em algumas rodovias, que houve um acidente gravíssimo aqui no Rio Grande do Sul, depois se obrigou a exigir aí uma carroceria diferenciada com a proteção de ferro para não ter problema de uma tora pesada e muito mais uma máquina. A máquina estava novinha, 0 quilômetro, tombada na estrada. Então, ela não foi a causadora. Ali foi um outro problema, mas ela não pode entrar na estatística, né, doutora Adhemar? Olha, tivemos sorte, né, porque esse exemplo dá a ideia de como uma estatística pode, digamos, desviar do foco, né? Então, eu faço essa observação porque, casualmente, só falta dizer que essa aqui está na estatística de causadora de acidente. Só para complementar, senadora, esse é um cuidado que nós temos sempre, né, de chegar no acidente e verificar. Não é o fato de que era uma máquina agrícola que estava ali, que ela, por se envolver no acidente, ela é a causadora, de forma nenhuma. Lógico que a gente sempre vai tomar o cuidado, é que nem aquele ditado que se tem, bateu, atrás é o culpado. Isso, nem sempre. Há contextos e contextos que são analisados pela nossa equipe quando chega no local e verifica as condições que o acidente aconteceu. Ou seja, essa conclusão em termos, né? Em termos, né? Bateu atrás, em termos, pode ser o culpado quem bateu, mas não, a estatística sem uma análise cuidadosa, ela pode dar informações equivocadas. Muito obrigada, GR. Eu passo então, antes de passar para o senador, para o Hercílio Matos, que pediu, senador, e aí passo em seguida para o senhor, nesse tema que estamos tratando, e passo em seguida para CNA e para a nossa FETAG. Com a palavra, o Hercílio. Senador, é importante, nesse momento, essa intervenção, no sentido do seguinte, aproveitando um gancho da colocação do doutor Adhemar sobre a estatística da Organização Internacional do Trabalho, inclusive a senhora prontamente já fez ponderações muito precisas. É importante destacar, em primeiro lugar, em relação à própria estatística, se esses acidentes se deram na estrada. Nós estamos pressupondo que todos se deram na estrada. Às vezes, não. Pode ter se dado no ambiente de trabalho dentro da propriedade. E sobre isso é importante destacar que a indústria brasileira, a partir da NR12, em janeiro de 2009, incorporou todas as recomendações da NR com que se refere à segurança do operador nas máquinas agrícolas. E aí nós estamos falando de coisas triviais, mas que não era até 2009, como cinto de segurança,
o Santo Antônio, o pisca-alerta, buzina no trator, ré que apita, faróis de cores diferentes. Tudo isso são itens de série hoje incorporados às máquinas agrícolas brasileiras, atendendo, a indústria atendendo a uma determinação exatamente da legislação trabalhista, que é proteção referente para a segurança do trabalhador, do operador de máquinas, exatamente. Era essa a intervenção. Hoje até o operador precisa, porque essas máquinas hoje vêm com uma engenharia tão sofisticada que ele precisa até ter um conhecimento não só operacional, o manual, mas também alguns termos ingleses, né? Porque às vezes tem umas palavras que são na operação do software de máquinas, especialmente de plantadeiras sofisticadas para essa chamada agricultura de alta precisão, que a máquina ela tem ali um computador para distribuir e dar aquilo que nós falamos muito da sustentabilidade, distribuir para determinada área a quantidade do fertilizante necessário para não desperdiçar e também para poupar o solo e o bolso do agricultor, porque se você botar demais adubo onde não é necessário, está jogando fora o dinheiro, está desperdiçando. E do ponto de vista ambiental, da mesma forma, colocando nutrientes adicionais sem necessidade. Não é, doutor Onélio Peleco? E eu passo, então, ao senador Donizete, que quer falar, antes de passar para os representantes da CNE. Uma coisa era essa, que todos os acidentes não acontecem na estrada. A outra é que a estatística, ela, mesmo que seja da OIT, seja de onde vem, ela é importante para chamar a nossa atenção, no sentido da gente ir atrás de conhecer mais sobre o assunto. Então, acho que isso é positivo. Né? Começo a pensar, senadora, que eu tive muita sorte de estar aqui hoje. Que bom, senador Donizete, que bom. Que bom, eu também estou aprendendo. A gente sempre aprende porque nós fazemos na política, somos digamos, clínica geral, né? Mas a gente transita por vários. Então, com muita alegria, eu convido agora para falar, em nome da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a representante da federação, que está aqui representada pela nossa Inke Schneider, faltou um N aqui, Marcelo. Faltou um N aqui, Schneider, esse eu sei pronunciar, que é diretora da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do nosso estado do Rio Grande do Sul, a FETAG. Então, com a palavra, a Inke Schneider. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, dona Amélia, nossa querida senadora. Trago aqui a nossa saudação do nosso presidente da FETAG, Joel, e em nome da senadora eu quero cumprimentar todos os componentes desta mesa. A FETAG, ela tem se empenhado muito na defesa dos nossos agricultores quanto ao emplacamento e o licenciamento dos tratores. Nós temos muito claro as dificuldades que estas resoluções trazem para os nossos agricultores e nós consideramos-as inaplicáveis para a nossa categoria. E eu gostaria de dizer ainda que a nossa federação fez diversas solicitações, diversos documentos, para que fosse prorrogado essas resoluções, para que se tenhasse tempo mais, para que se aprofundasse mais o assunto, porque da forma como é colocado, com certeza, como eu já falei, é inaplicável. Gostaria de lembrar aqui que, na verdade, esses pedidos e esses documentos feitos pela nossa federação foram atendidos pelos órgãos competentes e foi, na verdade, prorrogado o tempo. Mas, com certeza, todos os nossos agricultores e as nossas agricultoras, no dia de ontem, meio se assustaram com o que aconteceu, né, deputado Heinz, né? Porque nem todos têm a compreensão de quando essas notícias chegam até os nossos agricultores, e inclusive nós, da prorrogação da lei até 2014, ou seja, para que nós tivéssemos, então, até lá,
essa questão resolvida, como falou antes aqui e falou aqui. O veto foi mantido e que isto para nós, na verdade, e para nossa categoria, traz uma grande preocupação. E também é uma forma de nós começar a continuar mobilizados e ver quais são as formas que vamos usar para esta mobilização. De como nós vamos pressionar para que realmente nós saímos desta situação. Nós temos no Rio Grande do Sul 378 mil pequenas propriedades que são atingidas de uma ou de outra forma, com o emplacamento e com o licenciamento. E com certeza a preocupação de todos é se vem junto IPVA, se vem junto seguro. E sabemos também que isto vai onerar cada vez mais os nossos agricultores, cuja renda é muito pequena, que todos sabem. É mais um imposto que sai do nosso bolso, da nossa renda. Nós temos uma enorme quantidade de tratores antigos também, que não tem como se adaptar à lei, porque nem todos têm máquinas novas nas suas propriedades, principalmente a agricultura familiar. O trator também, para nós e para os agricultores familiares, é um equipamento para uso na propriedade. E ele não é um instrumento de passeio. No entanto, nós precisamos realmente repensar, como aqui foi colocado, esta lei, estas resoluções. E, na verdade, os nossos tratores praticamente não saem das propriedades, porque eles são um instrumento de trabalho, a não ser em algumas oportunidades quando os nossos agricultores buscam os seus produtos, os seus insumos, a ração para o seu gado, e talvez nesse sentido. E nós acreditamos que neste momento que acontece aqui hoje, é o momento de nós refletirmos a ação, a forma como nós vamos continuar mobilizados. Nós precisamos estar mobilizados, sim, para que realmente nós saímos desta enroscada, como dizem os nossos agricultores, o quanto antes. Pois sabemos o que é e o que representa para a pequena propriedade, mas este emplacamento não é pela placa, mas o que pode estar atrás desta placa, que nós estamos bem preocupados com isto. Essa é a preocupação da nossa federação. Olha, Inky, eu lhe agradeço muito. Ela trouxe aqui exatamente a posição dos trabalhadores da agricultura, que, como ela disse, são aqui no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, mas se pegar o Brasil, de novo falando nas estatísticas, 378 mil pequenas propriedades, e que a máquina é um instrumento de trabalho dentro da propriedade. Então, é muito importante, e o que ela aborda como a questão da mobilização, é que no regime democrático esta a união de todos em defesa dos seus interesses legítimos é o caminho adequado nos procedimentos. Então, agradeço a sua participação. Quando terminarmos, antes de terminar, vamos fazer um debate entre os participantes da mesa, porque ficaram algumas dúvidas, eu imagino, sobre esse tema. Então, agora, de imediato, passo a palavra ao doutor Augusto César de Andrade, que é assessor jurídico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, representante aqui da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Com a palavra, o doutor Augusto César de Andrade. Boa tarde, senadora Ana Amélia, presidente da mesa, a quem cumprimento em nome de todas as autoridades, senhores deputados federais, Elvino Bongás, Luiz Carlos, Alceu Moreira, né, o senador Donizete, representando nosso Tocantins também.
Recebam todos um abraço do nosso presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins, que agradece a senhora levantar esse tema e poder proporcionar aos produtores rurais serem ouvidos nessa questão tão emblemática, como o deputado Alceu colocou com muita propriedade. Um absurdo a gente discutir quando temas tão importantes necessitam da presença dos senhores, das nossas autoridades, e a gente tem que discutir emplacamento de máquinas agrícolas. E essa angústia, ela não vem de 4 anos, que é quando, deputado federal Alceu Moreira, o senhor disse que essa matéria se agitou lá na Câmara. E foi a partir do momento que ela foi recepcionada como um problema pelo nosso Congresso, é que a importância desse tema se visualizou. Mas a angústia dos produtores rurais, do Brasil inteiro, ela se iniciou, foi com a edição do Código de Trânsito Brasileiro. Em 97, quando a lei trouxe para a situação de regulamentação de trânsito as máquinas agrícolas. E aí a angústia tomou conta dos produtores rurais. A insegurança jurídica que eles foram levados, senhora senadora, trouxe para eles uma angústia interminável. Por quê? Estava lá no código, toda hora que ele ia falar sobre máquina agrícola, falou, agora você tem que emplacar, está aqui no Código de Trânsito. Tem que emplacar, tem que registrar, tem que fazer o DPVAT. E como fazer? Nem os DETRANs se aparelharam para isso, nada. Então, ele ficava sempre na angústia. Todo aquele produtor que foi adquirir uma máquina, o foi sem saber corretamente como deveria proceder. Por mais que ele quisesse estar legalizado, senhora senadora, ele estaria ao arrepio da lei. Essa insegurança jurídica é um dos piores insumos que a agricultura brasileira recebe. E esse é mais um caso desses, em que prejudica, por demais, a atividade e que torna o produtor refém das normas. Tornou também a nossa Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária e todos os órgãos de trânsito, quando, a partir do momento da edição de um normativo, eles passavam a ter que apreender as máquinas. O normativo sai, cai, eles deixam de ter que fazer. Então, ficou uma insegurança total. E o que isso contribuiu para o nosso país? Nada. Foi um prejuízo. E já são 7 anos que essa situação ela se arrasta. E por mais que nós, produtores rurais, tenhamos vontade de manter a legalidade, a gente vê que a lei não premia essa possibilidade. Eu imagino aquele produtor que vá lá e que faça a tentativa de conseguir emplacar sua máquina e que efetivamente emplaque. Mesmo assim, ele vai estar na ilegalidade. Será que ele vai conseguir desenvolver? Porque o Código determina, no seu artigo 62, que essa máquina tem que andar no mínimo na metade da velocidade máxima da via. E quem vai dar conta de fazer isso? Cadê aquela máquina que vai andar a 40 km por hora? E aí ela vai se transformar também num objeto perigoso, né? Então, todas essas situações que nós assistimos, né? Será que nós vamos ser convidados a poder usar ela como um veículo de passeio? Claro que não. Foi muito colocado e muito bem pontuado pelos que me antecederam dos absurdos que isso proporciona na visão do dia a dia das pessoas, né? Parar na porta do Banco do Brasil, trafegar ali dando uma volta com a namorada, é inviável com a máquina. Muitas dessas máquinas, sequer, mesmo que tivessem a boa vontade dos órgãos de trânsito, a boa vontade do produtor de ir lá pagar todas essas taxas inerentes ao emplacamento, ainda assim, nunca poderiam estar lá rodando nas vias, porque elas têm larguras que extrapolam o limite da lei. Não pode nem levar para emplacar. Não pode levar para emplacar. Perfeito, deputado. Tem que levar para emplacar. Entendeu? A máquina tem mais de 3,20 m. Como é que ela vai sair? Né? Aí, a NTT diz que não tem, mas ela é obrigada a conceder, naqueles veículos que tenham excesso lateral, uma autorização especial. E ela nem sabe que a máquina agrícola necessita
licença porque nem sabe que a máquina precisa do tal do emplacamento. Então, senhores, a preocupação que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, traz nesse momento é essa insegurança, sabe, senhora senadora? E que os senhores, deputados e senadores, também estão sentindo nesse público extremamente privilegiado. Nós estamos aqui falando de produtores rurais, pessoas que levam essa atividade com extremo afinco, que transformaram, como a senhora bem disse, essa região de Não Me Toque e as proximidades, num verdadeiro jardim. É jardim de alimentos. Essas máquinas elas não só são utilizadas para produzir alimentos. Alimento é trabalho, é emprego, é renda, é divisa para o nosso país. Não é possível que a gente vá aceitar esse insumo negativo como, além de tudo, um novo tributo para o produtor. Se a máquina não tem condições de trânsito, então qual seria a finalidade? E aí a felicidade da senhora ao estabelecer o título da reunião. Se não é para trafegar, se não é para utilizar as vias conforme os veículos automotores devem utilizar, então a finalidade é estritamente arrecadatória. Não tem outra finalidade, senadora. Né? E é por isso que nós verificamos nesse posicionamento de que é extremamente interessante levar essa discussão a termo e que se esgote mesmo a discussão no sentido de demonstrar a inviabilidade da inserção das máquinas agrícolas, dessa ferramenta de trabalho, no rol dos veículos que devem ser emplacados, que devem ser recolher DPVAT e fazer todas essas obrigações junto aos organismos de trânsito. Em que pese as preocupações que foram colocadas com relação à segurança, nós entendemos que isso sim, a segurança deve ser premiada e todos os produtores não vão se afastar disso. Mas não será através desse instrumento de arrecadação, que, como muito bem colocado aqui, uma placa na frente e atrás do veículo, em nada aumenta a segurança da via. Não é isso o que se pretende com essa atividade. Nós, da Federação, há muitos anos, temos discutido esse tema e nós temos visto que o Congresso é extremamente aberto e receptivo à angústia. Tanto é que já foi objeto de diversos projetos de lei, de inserções de emendas em várias medidas provisórias, e agora, mesmo com essa demora que foi na análise do veto, que nós até entendemos que o Congresso tinha força suficiente para questionar realmente o veto dessa emenda que tinha sido feita na medida provisória 656, mas a inteligência foi no sentido de negociar, de dar condição de uma saída negociada em conjunto com o governo, no sentido de reverter essa situação e de trazer tranquilidade para o setor rural. Tá? E essas são as nossas primeiras considerações. Eu agradeço muito a senhora e estamos à disposição para todos os debates necessários. Obrigado. Augusto, eu agradeço porque também a clareza, tanto quanto da FETAG, do posicionamento da entidade, dispensa qualquer interpretação ou análise. Todo mundo entendeu o que foi dito, né, em relação à defesa do produtor. Eu agora, como aqui